Senta em nome de Jesus, que eu vou começar a pregar. Aleluia. Deus é bom. Hoje é dia de sair cheio da palavra, da unção. Oh, aleluia. João capítulo 1, 1 João capítulo 5, abre lá. 1 João capítulo 5. Abre a sua Bíblia rapidamente, a gente vai meditar, não vou muito longe não. Falta 7 minutos para as 9, vou tentar pregar em 20, 30 minutos, no máximo. 1 João capítulo 5, já abriu lá? Aleluia. Posicionados na vitória. 1 João capítulo 5, versículo 4, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus, tem alguém que nasceu de Deus aqui? Vence o mundo. Aleluia. O que é isso, pastor? Isso é a promessa de vitória. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? Aleluia. A Bíblia diz em João capítulo 16, versículo 33: no mundo nós vamos passar por pressões, mas o próprio Jesus falou com os discípulos, e ele fala para todos nós, aquela é uma palavra para todos nós que estamos em Cristo. No mundo vocês vão passar por pressões, mas tem de bom ânimo, mantenham-se animados. Ele disse, o que Jesus disse? Jesus disse, Jesus venceu o mundo. E nós estamos posicionados em quem? Se nós estamos posicionados em Cristo, nós vencemos o mundo também. Se nós estamos em Cristo, nós estamos posicionados na vitória. A Bíblia fala, Efésios capítulo 2, versículo 6, que Ele nos ressuscitou e nos assentou juntamente com Cristo. Nós estamos assentados em um lugar onde os principados e as potestades não podem nos influenciar, não podem nos tocar. Eles não podem nos alcançar. Você está aqui comigo? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, a Bíblia diz, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, sempre nos conduz em vitória. Mais uma promessa de vitória. Aleluia. Deus está te dando uma promessa de vitória. E Ele fala, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, só vai anotando, a Bíblia diz, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia. Mais uma promessa de vitória. E aí ele diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Por que o crente deve ser constante, firme e constante? Porque ele já foi posicionado na vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Você foi posicionado na vitória. Deus não te criou para a derrota. Deus não te criou para o fracasso. Deus te criou para a vitória, para o sucesso. Amém? O desejo de Deus é que você viva uma vida de vitória. Amém? Essa é a vida que Deus idealizou para os seus filhos. Uma vida de vitória. Deus nos posiciona em vitória. Não, e uma vida de vitória não é ausência de problemas. Você vai enfrentar problemas, mas você vai ter vitória. Você vai enfrentar pressão, mas você vai ter vitória. O diabo vai se levantar com enfermidade, mas você vai ter vitória. O diabo vai se levantar com escassez, mas você vai ter vitória. O diabo vai se levantar com todo tipo de situação, mas você vai sair delas vitorioso. Você está aqui comigo? Deus nos enxerga como vitoriosos, porque Deus nos vê pela lupa da palavra. Amém. Deus olha para você, Deus está vendo mais do que vitorioso. Deus te enxerga pela palavra dele. Amém. Por que nós somos vitoriosos? Porque nós estamos posicionados no seu Filho. Cristo venceu a cruz. Tem crente que fala sobre a cruz, eu estou aos pés da cruz, como se isso fosse um sinônimo de humildade. Não, cruz nunca deixou de ser um lugar de derrota. Você não está na cruz, você está no trono. Cristo, Ele venceu a cruz. Cristo não está mais na cruz, aquela cruz. Jesus não está mais pregado na cruz, irmão. Ah, tem lugar que deixa Jesus lá pregado na cruz. O meu Jesus não está mais lá, Ele está no trono. A Bíblia diz que Ele ressuscitou no terceiro dia e se assentou à destra de Deus. Se assentou. Ele venceu a cruz. Não foi a cruz que nos salvou, foi Jesus que nos salvou. Jesus vencendo a cruz. A Bíblia diz em Gálatas 3, versículo 13, Cristo nos resgatou de toda maldição, fazendo-se maldição em nosso lugar. E aí coloca entre parênteses, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldito em um lugar de malditos.
em um lugar para malditos. Por que ele se fez maldito? Porque ele tinha que se identificar com cada um de nós para poder nos substituir. Quando ele se identifica, ele é capaz de levar sobre si todas as nossas mazelas. Porque se um homem pecou, um homem tem que resolver o problema. Ele se fez homem e assumiu todas as nossas mazelas, toda a nossa maldição. E ali naquele lugar para maldito, ele se faz maldito, mas ele vence. A cruz foi vencida. Então você não está mais aos pés da cruz. Você pode até estar aos pés de Jesus, claro, porque ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você tem que estar aos pés dele, mas aos pés da cruz não, você está no trono. Cruz é lugar de derrota. Ali, o velho homem foi derrotado. Quando a Bíblia fala em Isaías capítulo 53, a partir do versículo 4 ali, que Deus agradou moê-lo, Deus agradou moer ali, Jesus, a Bíblia está falando que Deus agradou moer a raça humana pródiga de Deus. Jesus ali estava identificado com o homem pecador, identificado com o homem maldito. Na cruz Jesus se faz maldito, se torna maldição. E Deus agradou exterminar aquilo que era maldito, aquilo que era maldição. Deus estava exterminando o velho homem. Quem está aqui entendendo? Amém. Aleluia! E é isso que aconteceu. E aí Cristo, quando ressuscita, a Bíblia fala, e outra vez eu lhe serei pai, e outra vez ele me será filho. A Bíblia está falando que em algum momento Jesus deixa de ser filho, em algum momento Deus deixa de ser pai de Jesus. Óbvio, se outra vez ele será pai, e outra vez Jesus será filho, porque em algum momento isso aconteceu. Aconteceu um distanciamento, uma desconexão. Morte espiritual de Jesus. Quando Jesus está na cruz ali, ele estava como um morto espiritual. Ele estava como um maldito ali. Ele foi pregado na cruz como um maldito. E ele levou toda a maldição. Cumpriu todas as exigências da lei. Saciou a sede de justiça que a lei, que Deus tinha. Mas diga, graças a Deus que ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, aleluia, e nós nos identificamos nessa ressurreição, aceitando como único e suficiente Salvador, ele nos coloca em uma posição de vitória. Aleluia. Abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 1. É melhor a gente ler o versículo. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, vírgula, nos deu, juntamente com, pela graça sois, e juntamente com ele, o que aconteceu? E nos fez o quê? Na onde? Em? Quem falou que você está na cruz, aos pés da cruz? Você está sentado juntamente com Cristo. Cruz é um lugar de derrota, trono é um lugar de vitória. Você não está na cruz, você está no trono. Deus te chamou para andar em vitória, não em derrota. Quem está aqui comigo? Pode ser muito romântico falar da cruz, a cruz, muita gente romantizando a cruz, mas não foi a cruz que nos salvou, foi Jesus, que venceu a cruz, que era um lugar para malditos. Ei, não é a cruz que expulsa demônio, irmão. Tem gente que fala isso. Conjura-te. Não. O que expulsa demônio é o nome de Jesus. É você falar com o diabo repreendendo em nome de Jesus. Não existe uma palavra na Bíblia que fala que cruz expulsa demônio. Me mostra uma só. Ninguém fala nada. Alô, som, teste. Não, irmão. O que expulsa demônio é um nome que é sobre todo nome. Agora abre Efésios 1. Você vai ver o que expulsa demônio. Efésios capítulo 1, está aí, do lado aí. Versículo 16. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações,
para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração para saberes a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, deu esse nome à igreja. Não é a cruz que expulsa o demônio, é o nome que está acima de todo nome, e esse nome foi dado para a igreja, como uma procuração. Nós temos o pleno direito de usar o nome de Jesus, plenos poderes. Uma procuração é algo que te dá poder para representar outra pessoa, plenos poderes para usar o nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Então, cruz ainda é um lugar de derrota, e foi vencida por Jesus, mas o trono, Jesus está no trono, e nos fez assentar juntamente com ele. Essa é a sua verdade espiritual. Talvez você fale, pastor, eu estou sentado na cadeira aqui hoje. Essa é uma verdade natural, é uma verdade que vai passar daqui a pouco você vai estar sentado lá no sofá da sua casa. É uma verdade relativa, ela muda. Você senta aqui, daqui a pouco você senta no sofá da sua casa, amanhã você senta lá na sua poltrona na empresa, daqui a pouco você senta em outro lugar. Essa verdade vai mudar, cada momento você está no lugar, é uma verdade natural, mas ela muda. Verdades relativas mudam, verdades absolutas permanecem para sempre. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Então, se você está assentado, se a Bíblia diz que você está assentado juntamente com Cristo, essa é uma verdade absoluta, essa verdade não muda. O diabo não tem como desfazer essa verdade. Se você está em Cristo, nasceu de novo, está assentado à destra de Deus juntamente com Cristo. Você pode não viver à altura dessa verdade, mas isso não muda, não invalida o que a Bíblia diz. Está assentado à destra de Deus juntamente com Cristo. Está assentado, acima de todo principado e potestade. E Ele te deu o nome que está acima de todo nome. Todo o poder está no nome, Ele nos deu o nome. Todo o poder que foi conquistado por Jesus está investido no seu nome. O nome é a procuração, e nós temos o nome. Por que Ele deu para a igreja o nome? Para Ele ser o cabeça de todas as coisas. Oh, aleluia. Por isso Ele nos posicionou em vitórias. Diga, eu estou posicionado na vitória. Sabe, irmãos, não há nada que agrade mais o coração de Deus do que ver seus filhos caminhando em vitória, andando na vitória. Eu não estou falando que é ausência de problema. Eu estou falando que é mesmo com os problemas, mesmo diante das situações que se levantam, você está com o peito para cima, peito para fora, cabeça levantada, enfrentando de frente as situações. Andar em vitória é não olhar para trás, é não largar o arado. Andar em vitória é não desistir. Andar em vitória é realmente viver o que Deus tem para a sua vida todos os dias, todos os dias. Sede firmes e constantes. Graças, porém, a Deus que nos conduz em vitória. Portanto, sede firmes e constantes. Aleluia. Você está aqui comigo, irmãos? Deus não te chamou para desistir, Deus te chamou para você avançar. Olha para o seu irmão, diga para ele, Deus não criou você para ser um derrotado. Diga, Deus não te criou para andar de cabeça baixa. Diga, Deus não te criou para viver uma vida controlada pelos seus sentimentos. Deus te criou para a vitória. Amém, irmão? Deus não te criou para viver oprimido. Deus não te criou para viver amargurado, rancoroso. Deus te criou para andar em vitória. Quando você cultiva a ofensa, vive amargurado, rancoroso, você está andando na derrota. Está andando do jeito que o diabo quer, do jeito que o diabo gosta. Isso é derrota. Orgulho é derrota. Soberba é derrota. Aleluia. Oh, aleluia. Deus não te chamou para viver doente. Doença é maldição da queda do homem. Deus te chamou para andar em vitória. Declare a palavra. Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as minhas dores. Pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. É o que a Bíblia diz. Já fomos sarados. Então eu tomo posse diante dessa verdade. Em nome de Jesus.
Você está aqui comigo? Ah, pastor, mas eu convivo há tanto tempo com isso. Não é vontade de Deus para a sua vida. Você aprendeu a conviver com isso. Se levante em fé em nome de Jesus. Quem está aqui comigo? Aleluia. Sofrimento contínuo não é vontade de Deus. Escassez contínua não é vontade de Deus. Dívidas contínuas não é vontade de Deus. Não é vontade de Deus para você. Oh, aleluia. Deus te criou para a vitória. Amém? Diga comigo, eu decido não me curvar para a dor, para a adversidade, para a doença, para as pressões, para os levantes. Não tenha medo daquilo que tem te afrontado. Não tenha medo dos relatórios. Deus não te deu espírito de medo, mas Deus te deu espírito de intrepidez, ousadia. Não tenha medo da escassez. Não tenha medo da falta. Vou repetir mais uma vez. Não tenha medo da falta. Não tenha medo da falta. Sobrará e não faltará. Não tenha medo da falta. Seja ousado. Seja ousado em Deus. Não estou falando para você sair por aí fazendo dívida. Não é para sair fazendo dívida por aí sem responsabilidade. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando para você não ficar meditando na falta. Não ficar com medo. Creia em Deus. Que a tudo nos proporciona para o nosso aprazimento, como diz a palavra. Uau. Quem está aqui comigo? Aleluia. Oh, aleluia. Diga, Deus me fez mais do que vencedor. Romanos 8:37, a gente acabou de ler aqui. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Oh, aleluia. Mais do que vencedores. Oh, aleluia. Não é vontade de Deus que você viva por aí como um fracassado, baixando a sua cabeça e desista do que Deus tem para a sua vida. Vive assim. Chegou o obstáculo, já desiste. Tentou uma vez, não conseguiu, já desiste. Não é essa a vontade de Deus. Cristo te posicionou na vitória. Deus deseja que você viva uma vida de vitória. Quantos desejam viver uma vida vitoriosa aqui? Colossenses capítulo 1, versículo 9. A Bíblia fala que a Bíblia, a palavra de Deus, é um manual para vivermos uma vida de vitória. Oh, aleluia. Versículo 9, vamos lá. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo o quê? Fortalecidos. Oh, aleluia, com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos à parte que nos cabe da herança como santos na luz. Oh, aleluia. Aleluia. O que a Bíblia está falando? Que a gente deve se encher do pleno conhecimento de Deus. Essa palavra pleno conhecimento é epignosis. Ter um conhecimento preciso, o mais alto nível de conhecimento que alguém pode ter, para que você possa caminhar em vitória, porque as promessas de viver uma vida de vitória estão naquilo que Deus fala sobre nós em sua palavra. Se eu não conheço a palavra, eu não vou caminhar em vitória. Todas as promessas de vitória durante a nossa jornada estão em sua palavra, e a gente precisa conhecer, praticar, se posicionar em cada uma delas. Você está aqui comigo? Quando você vive uma vida de vitória, você vive uma vida que agrada a Deus, porque você vive uma vida de fé. Amém? Por quê? Porque eu me posiciono na promessa de Deus. Eu me posiciono naquilo que Deus falou sobre mim. E aí, naturalmente, eu vivo uma vida de vitória. Então, se eu quiser viver uma vida de vitória, eu preciso me posicionar naquilo que Deus disse sobre mim. Como é que eu vou posicionar naquilo que Deus disse sobre mim se eu não conheço? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem nem murcham,
e tudo que fizer você vai prosperar. Quando se posiciona na palavra, quando medita na palavra, você vai colher os frutos da palavra. Você vai viver uma vida de vitória, vai viver uma vida triunfante. Você está aqui comigo ou não? Aleluia. O problema é que muita gente está posicionado naquilo que está sentindo e naquilo que está vendo, e não naquilo que Deus fala, e não naquilo que Deus disse, e não nas promessas de Deus. Aleluia. É o que Deus está querendo para você, que você se posicione naquilo que Ele falou com você, através da sua palavra, e não naquilo que você está vendo, e não naquilo que você está sentindo. Você pode ter 30, 40, 50 anos de igreja, você pode ter nascido na igreja, você pode ter pai que é pastor, mãe que é pastor. Se você não se posicionar no que Deus disse sobre você, filho de crente não é crentinho. Não é crentinho. Você nunca vai viver uma vida plena, nunca vai viver uma vida de vitória. E a proposta de Deus para você, na palavra, é viver uma vida de vitória. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Tem adversidade? Tem, mas tem vitória. Eu vou passar por ela vitorioso. Situações vão se levantar? Vão. Mas eu vou continuar vitorioso. Continuar vivendo como um vitorioso. Amém, irmãos? O que a gente precisa entender é que Deus já revelou para a gente o fim. Eu já sei como vai ser o fim. O fim é vitória. Não é que a gente tem que fazer algo para a gente se tornar vitorioso no fim. Não, Cristo nos tornou vitorioso e o fim é de vitória. A gente sabe, a gente foi inserido no tempo de Deus, a gente vai reinar para sempre com Cristo e o diabo vai ser eternamente um condenado no lago de fogo e enxofre. Vitória. Vitória. Então, por que eu vou ficar pensando em derrota? Por que eu vou me comportar como um derrotado? Por que eu vou falar como um derrotado? Tem gente que tem uma linguagem de derrota, reclama, murmura, fala incredulidade, só fala sobre falta. Será que vai dar certo? Só consegue trazer problemas ao invés de resolver problemas. Deus não te chamou para trazer problema, Deus te chamou para resolver problema. Você é um solucionador de problemas. Começamos o período de oração falando sobre isso. João capítulo 1, versículo 5. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa. Se você anda na fé do tipo de Deus, você anda na vitória. Quem nasceu de Deus aqui? Você vence o mundo. E que vitória é essa que vence o mundo? A nossa fé. Por que você vence o mundo? Porque você nasceu de Deus e vive pela fé. Se você nasce de Deus e não vive fé como estilo de vida, mesmo sendo vitorioso, não anda em vitória. É estranho isso, não é não? É uma coisa, parece que é um paradoxo. Eu sou vitorioso, mas eu não ando em vitória. É possível. Cristo te posicionou na vitória, Ele te fez um vitorioso, mas se seu estilo de vida não é fé, você não usufrui de vitória. Cristo te posicionou em vitória, te abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. A Bíblia diz que os da fé já foram abençoados com o crente Abraão. Pensa numa vida de vitória. É vitória para todo lado, é bênção para todo lado. Foi isso que Cristo fez conosco. Não é ausência de pressão, não é ausência de problema. Mas em todas essas coisas somos mais do que vitoriosos. É o que a Bíblia fala. Agora, quando eu não vivo fé como estilo de vida, mesmo sendo tudo isso, mesmo Cristo tendo conquistado tudo isso para mim, eu decido, por causa das minhas escolhas, andar em derrota. Não, é uma coisa louca. E é por isso que os crentes ficam desconfortáveis, porque foram criados para viver por fé e consequentemente, andar em vitória, mas não andam por fé, andam por vista e vivem em derrota. Que loucura! Aí, eles acham que o achômetro deles, acho que se fizer assim, vai viver melhor. Não é assim. É que a vida que Deus tem proposto para nós, não é por achômetro, não é por vista. Enquanto você não aprender a viver por fé, e não romper com as coisas que sempre te paralisaram, com a necessidade que você tem, com a necessidade muitas vezes de ter algo, de fazer isso ou aquilo com a sua própria força,
de viver de acordo com os seus sentimentos, enquanto não romper com isso, não vai viver continuamente uma vida de vitória, mesmo sendo vitorioso. Não tem como. Eu não posso dizer que você não é vitorioso. Você está em Cristo. Você é um vitorioso. Mas você vive na vitória? Você vive como um vitorioso? Você manifesta as vitórias? Você obtém vitória diante das adversidades? Diante das circunstâncias? Diante dos problemas? Ou você recua? Ou quando o gigante te afronta, você corre? Você solta o arado? Chuta o balde? Se preocupa, fica ansioso, preocupado, tem medo dos relatórios? Você não precisa ter medo de nada. Seu futuro você já sabe. Já está tudo certo. O que é essa vida momentânea perto da eternidade que Deus tem para nós? Agora, pasmem vocês. Quando a Bíblia está falando ali, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, não atentando nós às coisas que se veem, e ele fala leve e momentânea a nossa tribulação, ela produz para nós eterno peso de glória. Ela não está falando sobre coisas dessa vida, ali é uma passagem escatológica. Leve e momentâneo é o tempo que a gente vai passar aqui. E vai ser um tempo de tribulação. Porque o diabo é o príncipe desse mundo. Mas a gente vai obter vitória. Por que vai obter vitória? Porque a gente vai andar posicionado em Cristo, que é a nossa vitória. Enquanto a gente estiver aqui na terra, Júnior, tem uma promessa de leveza. Mesmo diante das situações. Leve e momentâneo. Vai ser leve e momentâneo, porque aí é a eternidade que a gente vai desfrutar depois. A eternidade com Deus. De viver coisas que a gente nem imagina. De desfrutar de coisas que talvez você está hoje tão conectado com as coisas dessa terra. E o apóstolo Paulo fala, se eu pensar apenas nas coisas dessa terra, eu sou o mais infeliz de todos os homens. Se o meu coração estiver apenas nas coisas dessa terra, eu sou o mais infeliz de todos os homens. Olha o que o apóstolo Paulo fala, pelo amor de Deus. Olha o que ele fala. É por isso que ele diz, a minha vida nada tem por preciosa, senão que eu cumpra o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. É um cara que está completamente desconectado das coisas dessa terra. É por isso que fez e viveu o que viveu. Fez o que fez, viveu o que viveu. Porque ele estava completamente incendiado por Deus. Desconectado das coisas dessa terra. Leve e momentâneo que ele passava. Naufrágio, picado de serpente, preso, amarrado num tronco, chicoteado. E ele fala assim, leve e momentâneo. Quando estava preso, escreveu uma carta de alegria, falando, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Oh, aleluia. Leve e momentâneo. Por quê? Porque tinha consciência de eternidade. Consciência de Kairos, da vida que conquistou. Eu vou te dizer uma coisa, não adianta viver o evangelho com uma mentalidade terrena, com uma mentalidade mundana, porque senão a única coisa que você quer é o que Deus tem a nível material para você. Se você viver o evangelho com uma mentalidade terrena, você é um aproveitador e não um filho. Você é um burguês e não um rei. O burguês acumula para si, o rei, já falei muitas vezes aqui, acumula para o reino. Você vai estar olhando apenas para o que Deus tem para te dar e não para o que Deus é para você. Olhando para a mão de Deus e não para a face dele. Você não vai querer o que Deus tem para a sua vida. Você vai querer o plano dele, você vai querer apenas olhar para o que ele tem para te oferecer. O evangelho não é sobre algo que Deus tem para suprir apenas as suas necessidades humanas, naturais, finitas e terrenas. Evangelho, o conceito primordial de evangelho é sobre eternidade. É sobre mudar a mentalidade, transformar a mentalidade terrena em uma mentalidade sobrenatural e eterna. Evangelho é sobre isso, ter uma mentalidade eterna. Isso é viver uma vida de vitória. Essa é a vida que Deus tem para nós. E é por isso, irmãos, que nós somos mais do que vitoriosos. Porque nós não estamos com os nossos olhos fixos, postos nas coisas que passam, nas coisas exteriores. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem
são temporais. E as que não se veem, fica em pé em nome de Jesus. Fica em pé em nome de Jesus.